nem considero aqui um podcast, considero uma consulta mesmo, sabe? Pois é, exatamente. A sua cabeça não anda muito boa não, viu, doutor? Um câncer no cérebro, um tumor cerebral, uma malformação cerebral. Quer cirurgia pra burrice? A gente é médico. Isso aí é com... Você tá andando assim, vê uma moça bonita. A amígdala vai apitar. Você dá uma olhada ali de primeira. O seu cérebro já fez a análise geral já. Opa, é algo que te interessa ou não. A amígdala selecionou. Olhou uma vez. Se você voltar a olhar de novo, você já tá analisando. Exatamente. Nesse mundo aqui, a maior coisa que a gente tem são doenças que não tem cura. Você já ouviu falar de cura de pressão alta? Não tem. Cura gay. É. O médico faz alguma coisa e aí o paciente vem e fala assim, doutor, o senhor é o máximo. Eu sou um instrumento de Deus aqui. Ah, mas você estudou muito isso aqui? Estudei, porque como instrumento, eu tenho a obrigação de me manter afiado para que ele possa me usar. Um homem que casa, ele é hétero. Topou de mel, tá com a esposa. Ele pega a calcinha da esposa e usa. Tira uma foto e manda pro irmão mais velho dele. Você pode sintonizar a frequência do seu cérebro. Você acredita que essas grandes indústrias, sabendo disso, elas trabalham já propositalmente? Eu não tenho a menor dúvida. Um pouco de ciência te afasta da fé. Muita ciência te aproxima ainda mais. Podcast do Balaio. Oferecimento Double M Group Company. Autoridade do mercado imobiliário nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music. Aqui, o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo. Epa! Ivan, eu falei com você que esse 2026, Alex, você tem razão. Deus derramou a Você vê graça que o poder sobre da nós. palavra... Quando Tá se vendo? profetiza. O nosso convidado de hoje, eu costumo dizer o seguinte, esse ano, 2026, o convidado tem que ter, no mínimo, um dos 3 requisitos. Ser bonito. Tô fora. Você já viu que nesse Perdi. requisito você já não entraria, né? Rico. Perdi também. Não, Ivan, não perdeu, né? E inteligente. Isso. Aí talvez... Doutor, presta atenção, ele é um neurologista, neurocirurgião, estudou, inclusive, aqui em... Como é que é? Harvard. Como é? Harvard. Alex, Harvard. eu nem considero isso Versão aqui, brasileira, Harvard. eu nem considero aqui um podcast, considero uma consulta mesmo, sabe? Pois é, exatamente. A sua cabeça não anda muito boa não, viu, doutor? Doutor Paulo Porto de Melo, palmas aí pra esse Obrigado. sensacional homem que já foi no Pânico, já foi em tantos programas e de repente aqui ele bate no nosso Você podcast. que tá aposentando já, né? Um homem inteligentíssimo. Aliás, quem indicou o senhor aqui, eu gosto de um cara que fala que é seu amigo, não é, porque o cara vem, vê que é uma cilada, o que ele faz? Vou fazer a pegadinha com meus amigos, vou indicar o podcast. Exatamente. O pastor Tasso, aquele homem bonito, né? Um cara de mongoloide, De grande mas que é pastor. muito inteligente, gigante. Você é primo do Tasso? Sou primo do Tassi. Que conta com essa família, assim? O que seus tataravós, bisavós fizeram pra comer pra a família ser tão inteligente assim? Rapaz, acho que não tinha outra coisa pra fazer, a gente resolveu ler, né? Rapaz! Ler e estudar, então... É só vocês dois da família que são inteligentes assim ou tem outros gêneozinhos lá Não, também? Não, assim, o pessoal ali se dedica bastante. turma é top. Eu me Rapaz. lembro quando criança ainda, da minha mãe brigando comigo, porque aquela coisa adolescente e tal, não sei o que, sair, festa, não sei o que, hoje o pessoal chama balada, né? Sim, sim. E aí eu falava pra ela, não quero sair, eu quero ficar aqui lendo. Eu adoro ainda, adoro ler Machado de Assis. Eu gosto muito, Machado de Assis pra mim é um cara sensacional, Grande carpinteiro. à frente do tempo Não, dele. desculpa. Desculpa. E aí, eu lembro de várias brigas que eu tive com a minha mãe. Ela falou, vai sair com seus amigos. Eu falei, não, me deixa lendo aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí na outra semana, não, vai sair, não sei o quê. Não, agora eu tô lendo Dom Casmurro. A obra do Machado é grande, né? Então nunca acabava. Vamos lá, você é neurologista e neurocirurgião. Qual que é a diferença? O neurologista, assim, a formação, ela começa pela neurologia porque você precisa entender o funcionamento do sistema nervoso central, periférico, neurotransmissores, anatomia, e você precisa entender como é que as doenças se manifestam clinicamente. E aí o neurologista ele vai ali atuar de forma conservadora, digamos assim, com remédios, com medicações, com medidas clínicas. O neurocirurgião ele vai tratar doenças neurológicas que precisam de cirurgia. Por exemplo, Câncer no cérebro. um câncer no cérebro, um tumor cerebral, uma malformação cerebral, uma hérnia de disco que está ali comprimindo um nervo. Burrice.
Tem cirurgia pra burrice? A gente é médico. Isso aí é com Ô, doutor, pai lá em cima. o senhor trata Alzheimer, né? Trato. Eu lembro de um caso, rapaz, de um tio Já meu. tá lembrando, tá bom. Você tá de Alzheimer? Pois é, eu Não, lembro. mas eu lembro, meu tio não lembra, não. Ele tomou 40 doses de café que a gente oferecia, ele esqueci que tinha tomado. A gente ofereceu dose de café. Na terceira dose já tava com o olho galado. Alzheimer, Alex. Esqueci que tava tomando e tomava o café. Agora, Era pra ser Alzheimer. piada, era pra ser engraçado. Não, legal. não, mas é o que eu lembrei aqui. Alzheimer trata também. E Trata. isso tem como não ter, tipo assim, Ó, prevenir? Quando o senhor escolheu essa... Não, desculpa. Cara, Prevenir, assim, prevenção, né? Olha só, existe uma... O Alzheimer é uma doença que não tem cura, certo? Sim. E aí muita gente se desespera com isso, né? Fala, meu Deus, meu tio teve, meu pai teve, minha irmã teve, e agora que não tem cura, e se eu tiver? Primeiro, nesse mundo aqui, a maior coisa que a gente tem são doenças que não tem cura. Você já ouviu falar de cura de pressão alta? Não tem. Cura gay, não tem. Cura de diabetes? Também não tem. Então o que acontece? É uma doença crônica, mas que é possível de tratamento. Como qualquer outra doença, quanto antes a gente começa, melhor. E qual que é o antes melhor de tudo? Antes dos sintomas aparecerem. Então hoje em dia a gente sabe que a doença de Alzheimer ela começa a produzir mudanças estruturais no cérebro 15 a 20 anos antes dos sintomas aparecerem. Caramba. Então o que a gente faz hoje? Em pessoas que têm um risco alto, ou seja, Que o pai foi, o avô foi. pai foi, o avô, quer dizer, tem uma história familiar rica, Sim. digamos assim. Hoje a gente já consegue fazer exames genéticos, onde a gente consegue não prever se vai ter ou não, mas ver o seu risco, especificamente. Ver se você herdou um risco maior ou não. E tratar isso antes ajuda, né? Ajuda porque aí o que acontece? O DNA, eu sempre faço essa analogia, né? Tem duas. Uma delas é que o DNA ele funciona para o ser humano como se fosse um piano. Então você ganhou um belo de um piano de cauda dos seus pais. Que legal, ganhei um Steinway aqui, que maravilha. Depende. Que música que você vai tirar do piano? Você pode tocar Beethoven, Rachmaninoff, ou você pode tocar uma musiquinha de padaria, uma musiquinha de Moulin Rouge. Depende de você. A herança está ali, você ganhou. Agora, o que você vai fazer com essa herança? Então, quando o DNA ele foi decodificado por Watson e Crick no século passado, todo mundo fala, agora pronto, está escrito aqui que eu vou ter câncer, eu vou ter câncer. Está escrito aqui que eu vou ter Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Hoje, a gente sabe que a genética ela tem sua importância, sim, mas a epigenética é muito mais importante. O que é a epigenética? É o nosso estilo de vida. Então, conforme o seu estilo de vida, você consegue fazer com que aquela parte do DNA se expresse e aquilo que era só uma possibilidade vire uma profecia e se concretize, ou silenciar aquela parte do DNA. Tá? E o que importa aí no estilo de vida? Atividade física, né? Importa o tipo de alimentação que você leva, importa o teu contato social. Então, existe um estudo muito interessante de Harvard, onde eles pegaram crianças recém-nascidas e acompanharam ao longo de 80 anos. Uau! 80 anos. E registraram, os caras são psicopatas, né? É psicopata mesmo. Registraram, cara, Alex, cada pequeno detalhe. Então, por exemplo, o que você comeu hoje, quanto tempo você ficou na academia, que tipo de exercício você fez, quanto foi sua frequência cardíaca, ou seja, mínimos detalhes. Se você congregava em alguma igreja, quantos amigos você tinha, quanto tempo você recebia as pessoas da sua casa ou ia para casa, ou seja, mapearam tudo. Legal. Depois de 80 anos, naturalmente, as pessoas foram envelhecendo e foram adoecendo. E aí, na parte cognitiva especificamente, foi avaliado quem teve demência e quem não teve demência. Aí não só Alzheimer, mas demência de uma forma geral, né? Tem outras formas. E aí foi visto, caramba, esse grupo aqui quase não teve demência. Qual que é o fator mais importante no estilo de vida? Tem ideia? Contato social. Uau. Então, aquelas pessoas que pertenciam à comunidade ou que tinham um contato social mais frequente, mais rico... Nesse caso, o cara que é cristão ajuda muito. Ele ajuda demais, igreja, ele tem... Claro, uma comunidade, né? Ele está inserido, tem a sensação de pertencimento, ele tem um propósito, que é outra coisa que é muito importante. Né? Então você tem um objetivo, tem um propósito. É um propósito, né? Porque assim, a gente aqui nesse mundo, rapaz, a gente não veio aqui para ganhar dinheiro, ficar rico ou se não para fazer filho, ou se não para brigar com os outros. Lógico que isso são coisas que são inerentes à vida na Terra. Mas a gente tem que ter uma coisa maior do que a gente. A gente tem que ter um propósito. Eu me lembro quando eu estava no colégio, na escola ainda,
É aquela coisa, né, de terceiro colegial. Olha como eu sou velho, ainda era terceiro colegial. Não fala não. Na época o pessoal chegava e falava assim, o que você vai prestar de vestibular? O que você vai fazer? Eu me lembro que tinha um amigo meu que falava assim, eu vou ser médico e eu vou fazer cirurgia plástica porque eu quero ficar rico. E a gente, tinha eu, mais uma molecadinha ali que já tinha uma cabeça diferente, a gente olhava e falava assim, cara, você vai fazer medicina para ganhar dinheiro, você vai cortar os outros só por conta de dinheiro, cara, isso não vai dar certo. Falta de propósito, né? O que aconteceu? Eu, mais alguns, inclusive ele, entramos na faculdade de medicina, em faculdades diferentes em São Paulo. Eu entrei na Unifesp, ele entrou na Santa Casa. Resumindo a brincadeira, no terceiro ano de medicina, esse garoto desistiu da faculdade. Por quê? Faltava propósito. Hoje tá pobre, vocês estão ricos, né? Não, cara, assim, o que eu digo assim, a riqueza Entendi, você claro. consegue medir de várias formas. Lógico, né? lógico que sim. Eu vou te falar de um assunto sobre a realidade de morar nos Estados Unidos que quase ninguém comenta. As pessoas normalmente se preparam para tudo na vida. Quando elas querem um emprego, elas estudam, elas fazem um curso, se preparam. Quando elas querem um diploma, vão para a faculdade. Agora, uma coisa que eu não entendo é como que alguém pode pensar em migrar para os Estados Unidos, mudar de cultura, de língua, com toda a família, baseado em conselho de internet, baseado em conselho de amigo ou alguma informação que ela viu em algum lugar. Quando eu migrei aqui para os Estados Unidos, eu era executivo no Brasil e isso não me poupou de uma série de problemas que eu tive. Desde da escola onde minhas filhas foram estudar, onde elas sofreram bullying. Uma delas sofreu um acidente, eu fui descobrir que o plano de saúde não cobria o tratamento. Foram muitas decisões erradas que nós tomamos, sociedades mal feitas, negócios que não deram certo aqui nos Estados Unidos. Tudo isso eu passei aqui nos Estados Unidos porque eu não tinha a informação correta. Eu quero falar sobre isso porque hoje, quem me dera se eu tivesse ouvido ou tivesse visto um vídeo igual esse há 12 anos atrás. E foi pensando nisso que nasceu o Viva América Academy, uma plataforma streaming 100% voltada para o imigrante. Se você quer saber mais, digita América aqui nos comentários. Viva América Academy, a escola dos imigrantes. Porque faltava propósito. Hoje tá pobre, vocês estão ricos, né? Não, cara, assim, o que eu digo assim, a riqueza Entendi, você claro. consegue medir de várias formas. Lógico, né? lógico que sim. Você sabe que a coisa que eu me sinto, e me senti, eu conto sempre essa história também, me senti mais recompensado na minha vida, foi quando eu era residente. Eu fazia residência no Hospital São Paulo, que é um hospital público lá em São Paulo do SUS. E na época era uma loucura. Assim, a gente internava paciente, mandava trazer cadeira de praia de casa porque não tinha cama pro cara deitar. Que isso. Era bizarro. E, rapaz, eu lembro que um dia chegou um rapaz jovem, ele era barbeiro, ele tinha uns 30 anos, 28, 32, por aí. Ele falou, doutor, eu vou me matar porque eu não aguento mais, porque eu tô com a dor. Era uma hérnia de disco. E esse indivíduo ele não conseguia ficar mais do que 2 minutos na mesma posição. Caramba. Então, se ele estava deitado para dormir, ele tinha que levantar, sentava, sentava um pouco, aí deitava um pouco, levantava, ficava em pé. Ele não conseguia almoçar com a família dele, enfim, um tormento, assim, inimaginável, né? E ali, naquela coisa do SUS, não sei o que, a gente, no mesmo dia que ele chegou, conseguiu operá-lo. E a cirurgia de hérnia de disco, se for como era dele, uma hérnia simples, é uma bobagem, uma cirurgia de meia hora. Para o neurocirurgião, é um negócio que não dá nem vontade de fazer, porque é fácil, né? A gente fez a cirurgia, não sei o que. Eu nunca vou me esquecer, isso tem mais de 30 anos, desse camarada acordando da cirurgia, a gente levando ele na maca pronto-socorro, ele ia ficar numa maca de ferro, um negócio totalmente desconfortável, bizarro. Ele abriu o olho, olhou assim pra mim, deu um sorriso. Eu falei, o que foi, cara? Doutor, não dói mais. Doutor, eu vou poder almoçar com a minha família. Então, isso daí é uma coisa que Deus me abençoou lá atrás. Entende? Então, assim, esse tipo de riqueza, pra mim, é o melhor. Legal. Porque isso aí o ladrão não me leva. Isso aí eu fiz, ajudei não foi pra ficar rico, não foi pra ficar famoso, não foi pra ter crédito com Deus. Eu ajudei por quê? Porque a minha missão aqui era essa. E quantas pessoas eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não é? Nós estamos na fase já de ser ajudado. A gente, né, não estou com muita disposição de ajudar mais não. Muito contrário, nós estamos tentando ser ricos, mas ele tem muito tempo. Tá difícil, Já né? desistimos. Tá Não difícil. tem condições, não. Tá difícil. Agora, eu vi que o senhor tem muitos seguidores, inclusive muitas celebridades, inclusive amigos meus em comum. Nívia Soares segue ele, Flávio Bolsonaro segue ele, David Leonardo segue ele, muita gente importante. A que se deve essa sua popularidade tão grande, não só com quantidade de seguidores, mas o nível de pessoas que te seguem também?
Olha, eu vou te dizer que isso eu entrego a honra a ele, né? Porque eu sempre procuro ali, mesmo quando eu coloco alguma coisa de cirurgia, etc., eu coloco, olha, isso aqui não foi graças a mim, porque é muito comum, né? O médico faz alguma coisa e aí o paciente vem e fala assim, doutor, o senhor é o máximo. Eu não sou o máximo. Eu sou um instrumento de Deus aqui. Ah, mas você estudou muito isso aqui? Estudei, porque como instrumento eu tenho a obrigação de me manter afiado para que ele possa me usar. Ponto. Esse é um ponto. Né? Então, o que vem de fama, de seguidores, etc., é porque ele quer que a minha voz alcance mais pessoas. Mas o que você acha que chamou a atenção dessas pessoas? Assim, eu acho que chama... do que você fala. Eu Assim, acho quais os que assuntos que você percebe? Eu acho, Alex, que o que chama a atenção são 2 pontos em específico. O primeiro, que eu não tenho papa na língua. Sim. O que eu tiver que falar, eu falo, agrade ou não agrade. Eu trabalhava num hospital militar na época e trocou o comandante lá, chegou um general, me chamou, falou assim para mim, olha, tenho muito boas informações de você é um cara muito competente tecnicamente, mas o pessoal aqui me diz que você está aqui há quase 15 anos e eles só têm uma queixa, eles nunca viram a cor do seu dente, você não sorri. Eu falei, mas eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim para trabalhar. Se eu fizer amigos, bem, se eu não fizer, problema nenhum. O cara já notou, entendi. Ponto, né? Então, assim... É verdade, o pessoal tem razão. Eu sempre tive esse perfil porque eu sou muito zeloso com a obrigação que ele me deu. Sim. Número 1. Número 2, o Paulo, que está aqui com vocês, é um ser humano, tem preferências políticas, tem visões, tem valores. O doutor Paulo, não. Não me interessa quando o camarada entra no meu consultório ou deita na mesa de cirurgia se ele é de esquerda ou de direita. Então, se você viu essas pessoas que me seguem, o Flávio, nem sabia, né? Cara, fico muito feliz. Mas você vai ver lá que tem um monte de prefeito, de vereador, de deputado, do PT, do PSOL. Porque quando você fica doente no pau da goiaba, acabou, filho. Amigo, você quer o cara que vai te salvar, vai resolver o teu problema, entendeu? Então eu sempre tive isso de um indivíduo entra e eu era chefe de um serviço de residência médica, ou seja, eu formava novos neurocirurgiões. E eu falava para os meninos sempre, presta atenção. Em que lugar na faculdade de medicina ensinam a você que quando o cara entrar na sua sala você tem que perguntar em quem ele vota? Ou qual é a crença religiosa dele? Eu tenho a minha crença religiosa, eu sou cristão. Agora, quer dizer, então, que se entrar na minha sala um umbandista, eu não vou tratar? Isso não seria cristão, inclusive. Claro. Não é? Então, eu acho que essa projeção, esse número de seguidores, ela se deve a isso. Eu não evito temas que podem ser controversos, né? Então, por exemplo, agora eu acabei de postar, 2 dias atrás, um negócio sobre desenho animado. Por quê? Eu vi essa postagem, queria comentar sobre isso. Você fez uma comparação no nosso tempo de criança, eu tenho 52 anos, sou de 73. Quase esqueceu a idade dele. É o começo, hein? É isso aí. E os desenhos, eles eram mais lentos, os cortes. Você fez uma comparação, uma analogia aos desenhos de hoje, que é tudo muito, muito rápido. Isso gera uma consequência... Gera, claro. Porque assim, das crianças. Quando a gente nasce, o coração já funciona, o pulmão funciona, o rim funciona, o intestino funciona, o sistema nervoso não funciona. Por quê? Porque você não anda, você não fala, você não senta, você não entende, você só chora, né? Então, esse sistema nervoso ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Tanto que passa um pouco de tempo, a criança senta, daí ela começa a sorrir, daí ela começa a engatinhar, daí ela começa a andar. Isso leva um tempo, até falar. Escrever, então, nem se fala. Tem gente que não escreve até hoje. Então, o que acontece com isso, né? Qualquer exposição que você faça ao sistema nervoso em desenvolvimento, óbvio que vai ter impacto. Nós somos a máquina mais sofisticada que Deus criou. Imagina que eu plantei ali um pezinho de feijão. Enquanto ele estiver crescendo, se eu for lá entortar ele para um lado, não vai mudar? Então por que com a gente não muda? Muda. Então o cérebro é muito sensível. Então quando a gente é muito jovem, o cérebro não tem capacidade ainda de absorver e processar estímulos em múltiplas direções, estímulos muito rápidos, estímulos muito chamativos, muito intensos. E quando você vê hoje, os desenhos de hoje, é tudo muito colorido, com padrões musicais que são destinados a entrar em loop, né? Então aquela coisa que não sai. Cara, você vê a criança fica assim, vidrada. Sim. Na tela. Então esse é um problema. Segundo, antigamente quando você pega desenhos, vamos colocar coisas clássicas aí, Pica-Pau, Tom e Jerry, mesmo da Disney, você tinha músicas
clássicas É isso mesmo. nos desenhos. E aí entra um conhecimento de neurociências diferente. Conforme a frequência da música, ou seja, a tonalidade, o ritmo, você pode sintonizar a frequência do seu cérebro. Então, se você ouve, por exemplo, a sonata N448, você vai tonalizar o seu cérebro para as ondas cerebrais na frequência de foco, atenção, de inteligência, de desempenho intelectual. Você acredita que essas grandes indústrias, sabendo disso, elas trabalham já propositalmente? Eu não tenho a menor dúvida. Veja bem, vamos te dar. Eu gosto sempre de falar sobre neurociência. Eu falo assim: já comeu self-service? Já. Qual que é a cor da luz que fica em cima da comida que fica ali para você servir? Branca, não? Amarela. É uma luz amarela, É muito tempo que não vai. né? Mais quente, né? Sim, é verdade. Dizem eles que é para aquecer a comida. Não. Mentira. O comprimento de luz amarela é o mesmo comprimento de onda cerebral que ativa o centro da fome. Aí eu te pergunto, é frequente você ir a um self-service e ver as pessoas pegarem mais comida do que elas comem Sim. e sobrar no prato? E você acha que isso é por acaso? Inclusive, botar um prato grande também na cabeça do cara, Ele precisa encher o prato. Ele tem a sensação de que tem Então, pouco. você vai, por exemplo, num restaurante mais sofisticado aqui nos Estados Unidos. Mais caro, com a comida mais gourmet, digamos assim. Como é que é a iluminação desse local? Ela é mais escura. Mas é. Por quê? Porque no escuro, a indução neurocientífica é aqui ninguém está vendo, né? Eu posso comer um pouquinho mais, eu posso gastar um pouquinho mais. Isso é neurocientífico. Da mesma forma é com música. Então, existe uma lenda, né? Nunca ninguém comprovou isso, etc. Mas, por exemplo, isso, você encontra várias pessoas falando isso, que os nazistas, quando iam bombardear cidades, iam ouvindo Wagner, Cavalgada das Valquírias, sabe aquela... Uau. Que é um negócio... Né? Você vê, por exemplo, o Império Romano, quando os exércitos se perfilavam antes de ir para o combate, qual que é a cena clássica que você se lembra? É aquela cavalaria posta ali, Não, mano, a tropa e os caras precisa ir longe, batendo não. um bumbo. A música da vitória do Ayrton Senna, quando chegava, aquilo já virava em formatura no final de ano, virava coisa de vitória, né? Já botava Entendeu? na cabeça do cara sensação de vitória, né? Entendeu? Então, assim... Ou do próprio Rock Balboa também, aquela música Exato, naquela exato. Esperar, escadaria. desafio, E tudo, superação. que trazem... Então, a mensagem da música, ela não está só na letra. Ela está ali na frequência, que é Tipo uma o coisa... funk, por exemplo, não é putaria, né, velho? Fica atento aí que daqui a uns 2 dias eu vou postar um negócio só sobre isso. Eu já sei que eu vou ser cancelado por um monte de Quando gente. foi esse podcast que você já postou, então pode falar aqui. Cara, o funk é o seguinte, qual que é a grande questão? Eu não sou contra a expressão de arte. Eu posso gostar ou não gostar. Mas a arte, eu acho que ela tem que ser expressa, você tem o direito de expressar o que você quiser. Agora, perdão, o funk que tem hoje em dia no Brasil, tá difícil chamar de arte. Complicado, né? Eu fui numa festa de formatura com a minha esposa, de uma sobrinha dela. Uma faculdade particular, cara de São Paulo. A menina estava se formando ali, mas não era só a formatura de arquitetura, tinha outros cursos se formando. Rapaz, nós estamos ficando velho, né? Ainda é melhor que morrer novo, mas nós estamos ficando velho. Aí, uma certa hora, começou a música, ela falou, vou lá com as minhas filhas, com as minhas enteadas, vou lá dançar, não sei o quê. A música tá contagiante, não sei o quê. Eu falei, tá, vai, eu vou ficar aqui na mesa, coisa de velho. Aí você fica ali na mesa, sozinho, eu comecei a prestar atenção na letra da música. Difícil. Cara, é uma letra incentivando violência contra a mulher. Então, do tipo, E as mulheres dançando. você chega aqui, eu bato na sua Normalizando, cara, te viro de 4 e não sei o que, um negócio do mais baixo calão, incentivando armamento de guerra. Vem cá que eu vou te sentar no meu fuzil, não sei o que. Drogas pesadas, vamos usar uma heroína e não sei o Isso que. numa festa de formatura. De uma faculdade privada. E aí o que mais me chocou é que eu olhei pra pista, aquela molecadinha de 20 e poucos anos, dançando como se não houvesse nada. Beleza. Aí, olha como as coisas são. Minha esposa é advogada, ela não é burra, muito pelo Você contrário. acha que isso está entrando na mente ali, interferindo? Ela é uma das mulheres mais inteligentes que eu já vi na vida. Gente, só um detalhe, tá? Nós estamos falando com um neurologista que estudou e muito Renomado. cérebro humano, presta atenção. Estudou no mundo inteiro, olha o que ele vai dizer aqui. E a minha esposa, é como eu disse, ela é uma mente muito privilegiada. Quando ela voltou pra mesa, eu olhei pra ela e falei assim, meu, você tá louca? Você estava dançando essa porcaria? Ela, mas o que tem? Eu falei, como que tem? Você ouviu a letra?
Ela, porque lá, junto da caixa de som, o som fica meio distorcido e a gente não consegue entender direito a letra. Eu peguei o Shazam, né, esse aplicativo, Sim. peguei a música e falei, olha a letra que estava tocando. Ela olhou, meu Deus, que eu não tinha ouvido, não sei o quê. Ou seja, você consegue induzir o cérebro de uma pessoa a um estado de agressividade, de calmaria, de foco, de atenção, de dispersão, conforme a música que você coloca. Eu tenho um grande amigo que é o Álvaro Siviero, que é um maestro, né? O Álvaro é um cara sensacional. Então a gente conversando sobre isso outro dia e, obviamente, ele é um músico profissional, um maestro. Claro. Ele falou, olha, você olha a estrutura musical de uma música do tipo funk, ela é uma estrutura empobrecida, porque ela conta ali com 2 ou 3 notas, um acorde, que se repete em loop infinito. É diferente de você ouvir... Eu não estou dizendo para ninguém eu sair daqui ouvindo música clássica, não sou careta, só gosto de música clássica. Mas você pega uma peça, por exemplo, de Mozart, de Beethoven, cara, são vários instrumentos. Então tem o violino, tem o violoncelo, tem o piano, tem, enfim, os instrumentos de percussão. Então você ouve ali vários instrumentos diferentes em harmonia e que se você fosse ouvir só um instrumento, dificilmente você ia encontrar notas se repetindo de forma cíclica, né? Então é muito mais riqueza. E o nosso cérebro, ele gosta disso. Porque é estímulo. Quanto mais estímulo diferente, mais ele vai se Então, desenvolver. você vê, por exemplo, vai nessas raves de música eletrônica, é óbvio que aquelas músicas são feitas para o cara que está usando droga. Claro. É óbvio. Estimular, né? Eu já usei droga, quem já usou sabe o que é a sensação que você tem que a música vai fazendo na sua cabeça ali. E o tipo de droga é feito para aquele tipo de música é feito para quem usa tipo de droga. E por isso que ninguém às vezes vira rave, às vezes vira 2, 3 dias no festival sem dormir, o cara fica ali maluco, né? Então é o que eu te digo. Então, Assim, e as pessoas acham isso normal, né? acho normal, normalizaram. Então assim, é o que eu te digo. Eu não acho, nunca você contra nenhuma expressão, seja de arte, seja de opinião, você tem o direito de falar o que você quiser. Agora, não sou obrigado a gostar. E do ponto de vista técnico, neurocientífico, eu tenho todo o direito e propriedade para analisar. Sim. Então as músicas do jeito que estão hoje, os funks, e mesmo as músicas de desenhos animados, que foi onde a gente começou essa conversa, elas não são legais para o desenvolvimento Então, vamos cerebral. lá. Você que está nos assistindo, mesmo que você não tenha fé em nada, ninguém está falando de religião aqui, está falando de neurociência, certo? É isso mesmo. Então, adolescente que tem formação de caráter, que às vezes ela vê um pai que trai a mãe, já tem uma angústia dessa coisa do casamento, da seriedade, que vê na geração da mãe dela que a mulher foi oprimida, por ser aquela mulher fiel, dona de casa. Então, ela já tem um pai de formação que diz que ela tem que ser o contrário do que às vezes a própria palavra, porque quem é cristão entende. Ela tem uma música que estimula aquele batido, que ela nem está... Junta toda essa informação de contexto de vida com aquele batido daquela música, que é feito com a maldade de entrar na mente daquela letra. Isso interfere na atitude daquela pessoa? Claro, porque você tem... Você que é pai aí, fica ligado. Não estou falando de igreja aqui não, de Bíblia, de nada não, irmão. Estou falando aqui de neurociência. Claro que interfere, né, Alex? Até porque na adolescência existe ainda um período muito crítico do desenvolvimento humano, que o adolescente, ele quer aquela sensação de pertencimento, né? Então é por isso que tantos adolescentes, assim como nós, é difícil acreditar, mas a gente foi um dia, a gente tem aquela coisa de estar na adolescência, vale mais o que os amigos falam do que, às vezes, o que o pai e a mãe falam. Isso por quê? Porque você quer pertencer a um grupo. Ah, não, seus pais são caretas, aí o que o teu amigo fala vale mais. Um dia a gente desperta e a gente olha para trás e fala assim, porra, não é que o que meu pai falava realmente tinha sentido? Não é que minha mãe estava me alertando realmente tinha sentido? Então você pega essa vulnerabilidade, que é a sensação de pertencimento, eu quero pertencer. Aí chega um adolescente numa festa dessa de formatura, tá tocando funk, tá todo mundo dançando, o que ele vai fazer? Opa, não vou ser esquisito aqui não, vou lá dançar com a galera. É. E às vezes o que não quer dançar, ele se afasta, é isolado, ele entra em outro ciclo também, que é do isolamento. Exatamente. Ele se que é muito também, ruim. E aí entra uma coisa puxa a outra, né? É muito ruim. Agora, por exemplo, um homem que casa, ele é hétero, casou, foi para lua de mel, tá com a esposa. Ele pega a calcinha da esposa e usa. Tira uma foto e manda pro irmão mais velho dele. Quem fez isso? Ah, doutor. Vamos Vamos abaixar o nível do podcast, não? O senhor, né? Mas era aposta, não? Não, ele manda a foto de calcinha. Aí... Mentira, doutor. É intriga. Gente, nós vamos cair realmente o podcast desse nível mesmo, Alex? Não,
É uma Doutor. curiosidade que eu tenho. Não, vamos Esse voltar ao assunto cara, aqui. escutou muito funk. Tem uma coisa errada. Ele manda, na lua de mel com a mulher, manda Aí já foto não é de ca- calcinha. Aí não é neurociência, não. Aí já é o irmão que é usado pelo Satanás. Deixa eu te falar um negócio, doutor. Meu Deus do céu, Não, velho. doutor, vamos Eu tenho voltar hoje ao essa assunto aqui. dúvida na minha cabeça. Não, não mexe com isso não. Doutor, você falou sobre os desenhos, né? Que estimulam e tal. Hoje, mais comprovado, a tela também, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e outra de 9. Hoje, a criançada hoje que está exposta à tela também é bem crítico, né? Não é só a criançada não, né, cara? Assim, Todos nós, né? daqui a pouco vai entrar um conjunto de aulas aí minha, lá no Instagram mesmo, que já está tendo as chamadas, né, para o cara ter acesso a uma plataforma, aonde a gente fala que isso é uma das principais medidas para você conseguir dormir direito. Entende? Então, se você não tem um descanso digital de 1 a 2 horas antes de dormir, comprovadamente isso vai afetar pelo menos a qualidade do seu sono. Ah, tá. Entende? Então você A qualidade pode quer dizer até que a pessoa apagar, não... isso que eu te mas pergunto. você acorda cansado, não vai render direito. e Entendi. por Eu aí vi vai. você falando disso, isso pode acontecer porque é o seguinte, é o contrário. Se eu ligo a tela, eu durmo. No cinema, como é que é, Diogo? Que a gente vai no cinema? Ele entra no trailer e já apaga. Eu já dormi no trailer, A sério. mulher, em vez de dar óculos pra ele, dá um travesseiro. É sério. É o seguinte, você quer que eu durmo, velho? É botar pra assistir alguma coisa. Eu comecei a ver Mas o sabe o que é? O seu negócio não é a tela, é o seu foco. Quando É. você começa a focar, dá sono. Quando você Você lê, foca e você lê pra ele dar esquece. sono quando você lê? demais. Aí. Quando você entra num mundo onde você esquece dos problemas do Eu mundo sou atual. neuro. Ah, entendi. Entendeu? A Só grande... que não quer dizer que esse sono vai ter qualidade. Não. Se você ficar ali. Eu fico O vendo so- televisão é. até a hora de dormir. Eu fico 3, 4 Então. horas O antes. cérebro dele não dorme não, não descansa não. Então, o sono, na verdade, ele não é algo homogêneo, ele tem várias fases. Então, a fase de indução do sono, tem N1, N2, N3, tem o sono REM, né? O sono que é necessário para foco, atenção, memória, inteligência, cognição, é o sono REM. Desculpa, doutor, tem um anel que fica medindo Sensacional. minha esposa vai pedir pra eu comprar esse negócio, tem que comprar. A amiga dela tem. Aí parece que é de noite, você tem um Cara, pico de sono. você não comprou ainda para sua Não, esposa? vou comprar agora. Tem um ditado americano que é sensacional. Qual que é? Happy wife, happy life. É verdade. Então. É isso mesmo. E parece que esse anel, ele mede, né? Aí de noite tem um pico de sono mesmo, profundo. Ele analisa bem. Analisa bem. E Analisa. depois você tem um sono. Tem um sono profundo, Alex. Tem um sono que você descansa mesmo. Isso. Eu acho que o Alex fica só na superfície eu ali, não ó. não sono profundo. não. Então, essa é a questão, entendeu? Por exemplo, quem tem a apneia do sono. O cara dorme, ele tá ali apagado. Mas o que acontece? Ele começa a respirar mal, cai a concentração de oxigênio, o cérebro acorda, mas não acorda de você estalar o olho. Ele superficializa o seu sono para você respirar melhor. Aí você respira melhor, aí relaxa, aí vai caindo, aí respira mal. Eu tenho que dormir com aquele aparelhozinho. CPAP. Então, quando você está sem, você nunca entra em sono profundo. Por quê? Por conta da apneia. E aí o Tem gente aparelho... que eu não uso, eu acho que tá na moda e aí usar, faz né? diferença. Entendeu? Faz diferença para você. E aí quando o sono não é bom, aí não tem foco, não tem atenção, aí podem vir transtornos de humor, você fica mais impaciente. Fica acelerado. Fica acelerado, não tem jeito. O sono é a base de Acorda tudo. cansado já, né, doutor? Totalmente. Tem como, doutor, a gente fortalecer o nosso cérebro? Tem, cara. Tem remédio claro. hoje? Não. Cara, assim, as pessoas sempre me perguntam isso porque eu acho que é uma coisa da nossa sociedade. As pessoas estão buscando sempre a pílula mágica. O remédio somos nós. Então, se a gente não atrapalhar, a coisa funciona, né? Qual que é o grande problema hoje cerebral? O mundo, a sociedade ocidental principalmente, ela é montada para te atrapalhar. Então você, por exemplo, aqui um pouco menos, né? Mas no Brasil principalmente, você pode ter um apartamento no melhor lugar do mundo, é barulhento, entendeu? Você ouve barulho da rua, você ouve o teu vizinho em cima, que a mulher chega às 2 da manhã com um salto andando, cachorro latindo, cara... Tudo muito vivo, né, o tempo todo. Né? Então você não tem... Pensa, o corpo humano ele foi feito para funcionar com sinalizações sutis. Então como é que eram nossos ancestrais? Entrou luz solar na caverna. Puf! Opa! Tá na hora de caçar. Vai, se exercita o dia inteiro. Correndo atrás do bicho, tentando caçar, tentando achar alimento, não sei o quê. Atividade física. Acordou, exposição à luz solar. Passei o dia inteiro correndo, cacei, não sei o quê. Comi, escureceu. Dormi. Então, esta é uma sinalização ancestral. E eu posso ficar aqui 5 horas falando dos mediadores bioquímicos que tem de neurotransmissores que fazem isso acontecer. E quando você não tem isso, por exemplo, o indivíduo mora, sei lá, na Dinamarca,
Aí só vai amanhecer 11 horas da manhã. Índice de depressão maior. Entendi. Zero novidade. Hoje existem dispositivos que é muito fácil. Você compra pela Amazon. Tem uma empresa que eu gosto muito que chama Circadian Optics. Circadian, não recebo nada de vocês. Podiam ter mandado pelo menos um negocinho aqui pra gente, né? Que é um aparelho que simula a intensidade da luz solar sem o raio ultravioleta. Olha. Então o cara mora num país que não tem luz natural. Ou o cara é piloto de avião. Faz a rota São Paulo-Japão. Chega lá, tá de dia ainda. Era para estar de noite. Como é que esse cara regula o fuso horário dele? Ele vai fazer isso artificialmente, exposição à luz solar, vai usar um pouquinho de melatonina. Para quê? Para sinalizar, né? Olha, tá na hora de dormir. Olha, tá na hora de acordar. E aí você consegue restaurar isso. Então, o remédio para fortalecer o cérebro é você. É o seu hábito de sono, o seu hábito de atividade física, é a leitura que você faz ao invés de ficar no celular rolando vídeo curto. Tem que ler, né, doutor? Tem que ler, cara. Qual é a consequência, por exemplo? Eu tenho sono o tempo todo, mas eu vou te falar como é que é problemático. Eu tô no culto, eu tenho sono. Eu tô vendo televisão, eu tenho sono. Se eu dirijo pegando estrada, eu tenho sono. Você não tá dormindo bem. Então, essa noite, por exemplo, o que acontece? Eu tenho preguiça de dormir, no sentido preguiça de vida. Eu acho desperdício de dormir na minha cabeça. Eu acho que tem que... Cara, eu vou dormir, eu vejo um filme, eu vou dormir, eu vou trabalhar. Essa noite mesmo, eu fui dormir às 3 da manhã e acordei às 6h30. Dá uma segurada no podcast aí, rapidinho. Eu vi com esse camarada aqui, ó, que há mais de 30 anos aqui na América trabalha no mercado imobiliário. Sim. Que é um investimento top, né, Marcelão? Sim. Seguro, super seguro, super seguro. Bom, se você comprar com a pessoa certa, porque também é o seguinte, se comprar errado, tem um investimento certo, mas na mão de gente errada. Então, ó, eu te falo aqui, indicação do podcast do Balaio. O Marcelo Moura é um amigo nosso, cristão também, um homem de Deus. Já tá aqui há quanto tempo? Já tá há muito tempo aqui, né, velho? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E no mercado imobiliário, praticamente desde quando você veio pra cá? Quase 30 anos. Já sou dono de imobiliária, 27 anos, cara. Já é bastante tempo. Rapaz, olha, se você tem interesse em fazer investimento aqui na América, compra, venda, o contato, deixa o seu contato aqui pra gente. Cara, é 239-628-8008. A produção faz tudo, querido. Aqui, ó, telefone, você pode falar com ele pelo WhatsApp. Siga ele também nas redes sociais aí. Vale muito a pena. E outra coisa, o legal do Marcelo é a boa vontade que ele tem em tirar suas dúvidas. Sim. Porque, obviamente, Adoro antes de isso. você investir, e ele ama, isso aqui é Caxias, velho. Ele é aquele tipo de cara que gosta da coisa e estuda a coisa, tem paciência e prazer de te ensinar. Qualquer dúvida que quiser colocar aí, né? Se fizer pergunta pra mim, pode fazer, eu respondo com o maior prazer. Gasto o tempo que for necessário para tirar suas dúvidas. Maravilha, então tá combinado. Investimento no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, é com esse fera aqui e a gente assina embaixo. Vamos voltar para essa entrevista aí maravilhosa do podcast com vocês aí. Cara, eu vou dormir, eu vejo um filme, eu vou dormir, eu vou trabalhar. Essa noite mesmo, eu fui dormir às 3 da manhã e acordei às 6h30. Eu dormi 3h30 só. Mas eu fico ali assim, mas eu fico com sono, mas eu começo a ter sono, tipo 11 da noite eu já tenho sono. Só que eu fico ali, não vou dormir, eu fico lutando pra não dormir. Então, Às vezes eu Assim, espero. doutor, ela vai pra quanto tempo? Mas Isso atrapalha até na... atrapalha. Isso é muito ruim isso. Cara, isso atrapalha em várias coisas. Tá? Atrapalha o teu rendimento. Então você poderia, no tempo que você está acordado, se dormisse direito, render muito mais do que você rende hoje. Isso atrapalha doenças crônicas, porque quando você não dorme direito, durante a noite, o sono profundo, existem duas coisas principais que acontecem. Ativação do sistema linfático. É como se fosse o sistema linfático do nosso corpo. Ele está ali para fazer uma faxina e tirar tudo que sobrou de porcaria do cérebro durante o dia. Aí você tem que dormir pelo menos 2 meses. Cara, e você não consegue limpar uma loja É sua boca. com um monte de cliente dentro da loja. Você precisa fechar para fazer a manutenção ali. Então você precisa dormir para isso. Número 2, regulação hormonal. Tá? Atrapalha. Então você dormindo mal, Uma sacudida, você não vai ter uma regulação adequada de cortisol, de melatonina, a tua regulação de fome, de apetite vai mudar. Então, tudo isso, o sono tem um papel regulador. Inclusive Tudo. Rapaz, Produção de testosterona. deu uma diminuída, mano. Entendeu? 50 Mas, anos, cara, deu uma caidinha. Assim, a gente cai mesmo a testosterona a partir dos 40. Né? É mesmo? Vai caindo. A testa dele tá 150. Mas Amigo, cala sua boca, você não sai de nada, não. tem duas coisas que você pode fazer que estimulam a testosterona Eu acho naturalmente. que eu tô fazendo um pouco de sexo. Primeira coisa, atividade física intensa. Então foi pra academia, ferrou. malhou, pico de testosterona. Segundo, o neurotrópico melhor pra testosterona, dormir direito. As duas ele não tá Tô fazendo. ferrado nas duas, bicho.
Rapaz, Ô, doutor, outra coisa de dormir. Seríssimo. Outra coisa de dormir. Eu tô ruim nos dois mesmo. Cara, Tô péssimo nos dois. Muda agora, né, doutor? percebe que, mesmo, doutor? percebe que não tem surpresa aqui. Se você dorme mal, não treina, a tua testosterona vai cair. Isso eu fiz, assim, o que eu falo, eu geralmente analiso não só cientificamente, mas eu vejo em mim. Então, por exemplo, eu tive uma semana que eu colhi exames, e aí eu vi lá, minha testosterona, 800. E aí na semana seguinte, calhou de ser uma semana que eu tive muita cirurgia, cirurgias muito complexas, onde eu fiquei muito tenso, onde eu comi mal, operei às vezes cirurgias de 16 horas, de 14 horas, ou seja, dormi 3 horas por noite durante uma semana. Aí eu falei, pô, eu falo sempre, né, dessa história que dormi mal, não tive tempo de ir pra academia, e comer mal, faz mal pra testosterona. Deixa eu dosar minha testosterona aqui. 200. Em uma semana. Caramba. Então você imagine você fazendo isso É, minha vida é cronicamente. isso, cara. Eu não achei que exercício é do mal demais. Né? Cara, assim, pensa o seguinte, você tá aqui porque Deus te deu esse corpo. A Ele sua me deu melhor. Eu dei essa caminhada obrigação é cuidar dele. nele. Sim, tem razão. Por falar em corpo, você tá com medo de ter colocado alguma coisa na sua água? Não. Você não tomou nem um pouquinho. É que né? a água enferruja, né? Então, É mesmo? Você não gosta de água, não? Não, eu tomo. Toma uma aguinha Mas que eu tô vou dar um tranquilo. recado aqui enquanto você toma Vai uma lá. aguinha. Molha a palavra, que eu tô preocupado com o senhor, se eu ficar desidratado, hein? Ô, pessoal, eu queria aproveitar, já que eu tô falando aqui de cérebro, de inteligência, se tem uma coisa que é burra, é o imigrante quando vem para um país sem ter o trabalho de conhecer um pouco sobre aquele país, de como aquele país funciona. E o pior, quando ele vai buscar as informações na internet. Pô, na internet, meu irmão, não É mundo de ninguém, É o último, mundo é o de mundo de ninguém. ninguém. Então você vai ouvir muita coisa, muita bobagem. Ou opinião de amigo, velho. Meu filho, deixa eu te falar, nós estamos aqui, Divan, você tá quanto tempo aqui, Divan? Vou fazer 7 anos. 7 anos de América, eu fiz 2 anos de América aqui. E eu vou te falar, a gente aprende muito sofrendo, Na prática. perdendo, porque você não tem informação. Ou, pelo menos, não tinha. Isso aqui, ó, o Viva América, que são parceiros maravilhosos nossos aqui, eles acabam de lançar um brinde aí, um tintim à inteligência, cara, que é uma plataforma, é tipo uma Netflix, chama Viva Academy. Pode, já tá aqui, ó, tá aqui no nossa legenda aqui, o Instagram. O que é o Viva Academy? Eles pegam vários especialistas na educação, tipo assim, você vai vir para os Estados Unidos. Como é que funciona a educação nos Estados Unidos? Onde seu filho vai estudar? Qual a melhor forma dele estudar? Ah, eu quero montar uma empresa. Eu posso montar uma empresa morando no Brasil e ter um negócio aí? Tirar a documentação, tirar a carteira de habilitação. Cara, são vários setores. Como funciona cada um deles? Na justiça, se eu for preso, se eu for... Enfim, toda dúvida que o imigrante tem, você encontra com vários especialistas dentro dessa plataforma. Lá você escolhe o assunto que te interessa mais e você não vai passar perrengue aqui, pelo menos por falta de informação, não. Então eu queria indicar aqui o Viva Academy, já entra aqui no Instagram, procure saber um pouco mais. É uma plataforma que você assina, como você assina na Netflix. No lugar de filme e série, você vai ter especialistas falando de como viver com qualidade, bem aqui na América. Evite os erros aí e ser neurológico também. Deixa de ser Seja burro. inteligente. Deixa de ser burro e vai lá no Viva Academy. Estamos Ok? entregando de bandeja pra você aqui, ó. Cara, o nosso tempo tá passando rápido. Não, Alex, Você relaxa, a gente tá chegou com- atrasado, né, a gente tá Divan? com- a Você gente tá- também, eu a marco gente tá com- você a gente 9 tá- horas. A gente tá com neuro... Eu marco você 9 horas, chega 9h30 Alex, também, não tem você me problema não. regaça, Ele né? pode, Alex, ele Eu pode. falei ele não, falei você. Ah, Mas, eu? pô, você Ah, pode eu entender. posso. Ah, Ele entendi. entendeu, ele não é bobo, não entendeu. Deixa eu botar pergunta pra fazer pra ele aqui. Ah. Tentação. Esse negocinho que fica mexendo com a gente pra fazer merda. Tentação. Ela é mais espiritual ou neurológica? Eu acho que as duas As coisas, duas, né? Eu Agora, perguntei pra ele, Eu tá sou aqui. neuro também. agora existe uma Aliás, ela é explicação. espiritual ou neurológica? Existe uma explicação. A gente não tem essa dissociação. Né? Eu luto contra isso. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina instaurou no ano passado uma comissão de saúde e espiritualidade, da qual eu faço parte. Então, uma das nossas missões lá é acabar com essa divisão, com essa dicotomia entre espiritualidade e saúde. Não existe dicotomia. Uma coisa influencia a outra. Sim. Existem estudos, inclusive, mostrando isso, tá, Alex? Que pacientes que receberam prece, oração, que a gente chama de prece intercessória, por pessoas que estavam orando ali, nem conheciam os pacientes. Tiveram menos infecção, morreram menos, saíram mais rápido do hospital. Então isso não se discute mais. Isso já tem estudo científico mostrando. A tentação é a mesma coisa, né? Então veja, a gente tem algumas estruturas cerebrais e o cérebro ele vai se desenvolvendo do mais primitivo para o mais sofisticado. Então todos nós temos um cérebro primitivo, que é aquele que se aqui começar a pegar fogo, ele vai dominar e vai falar, não, eu preciso preservar a sua vida, vamos sair correndo.
Então ele vai aumentar o fluxo sanguíneo para o teu músculo, ele vai aguçar os seus sentidos para você encontrar uma saída e fugir daquilo. Então o cérebro é mais rápido que a consciência. Muito mais rápido. Então existe ali o cérebro primitivo, que a figura mais famosa, a estrutura cerebral mais famosa é a amígdala cerebral. Inclusive tem um livro em inglês muito interessante que chama The Amygdala Hijack, o sequestro da amígdala. Então, frente a qualquer estímulo sedutor ou ameaçador, puf, a amígdala acende. E ela é escandalosa. Então, quando ela acende, ela quer tomar conta. Só que nós temos a espécie humana, principalmente, né, mas já começa nos primatas, a gente tem outra estrutura que se chama córtex pré-frontal, que é a estrutura da análise de contexto, é a estrutura da inteligência, do cenário, do raciocínio. É isso que faz você, por exemplo, assistir um assassinato no Netflix e não se sentir com medo porque você sabe que aquilo é um filme. Tá? Quando você é exposto ao estímulo, a primeira coisa que é acionada é o cérebro primitivo. Nossa, vi uma comida gostosa, quero. Nossa, vi Não, uma... de forma prática. Você tá andando assim, vê uma moça bonita. A amígdala vai apitar. Você dá uma olhada ali de primeira. O seu cérebro já fez a análise geral já. Opa, é algo que te interessa ou não. A amígdala selecionou. Olhou uma vez. Se você voltar a olhar de novo, você já tá analisando. Exatamente. Então aí o que acontece? Por isso que tem nem que só olha uma vez não tira o olho mais. Né? É a primeira olhadinha, fica 2 minutos ali também, não tira o olho não, que na segunda já O pecado. que a gente tem que fazer como animal racional é chamar o córtex pré-frontal de volta para o jogo. Entendeu? Isso é muito evidente, por exemplo, quando você tem, vamos para uma situação extrema, não vou falar da Venezuela porque aquilo ali foi um passeio, não foi nenhuma operação militar, mas você tem ali uma tropa de elite como os Navy SEALs que foram buscar o Bin Laden. O cara entrou ali, cara, o helicóptero caiu durante a aproximação e os caras estavam dentro. E eles tinham que sair do helicóptero que tinha acabado de despencar do céu e entrar e pegar o cara e levar de volta e não sei o quê. No caso ele foi morto, tal, porque resistiu. Enfim. Você acha mesmo que o cara que estava ali dentro, na hora que o helicóptero caiu, o cara falou, deu merda? Lógico, isso é automático, não tem como não sentir isso. A diferença é que esse cara é tão treinado que veio o primeiro deu merda, ele, ok, tudo bem, então agora eu tenho que fazer isso, respira. Pronto, chamei o córtex pré-frontal de volta pro jogo, medo, você fica aí no cantinho. É isso que possibilita, por exemplo, que a gente pega um menino de 18 anos de idade, bocó de tudo, leva esse moleque para um stand de tiro e treine ele para quando ele ouve um tiro, ao invés de ele se esconder, como a maioria de nós faria, Já é treinado, ele vai na direção do tiro, que é o que a gente faz com o treinamento de um policial. Ele ouve o tiroteio, ao invés de ele sair correndo, se esconder, ele vai. É isso que faz um bombeiro de 18 anos de idade, quando vê o incêndio, ao invés de sair correndo, ele vai na direção do incêndio. Caramba. Então são ferramentas que você aprende a frieza para poder encarar o problema. Me ocorreu algo aqui. O senhor cristão, a sua fé veio antes da sua profissão ou depois? Cara, ela veio antes, mas eu digo que todo médico decente, ele passa por um momento onde ele tem um questionamento muito grande, onde ele fala, pô, não é possível. Por exemplo, você vai no Instituto de Oncopediatria, e aí você olha ali uma criança de 2 anos de idade com um câncer terminal, você fala, pô, como é que Deus faz isso? Né? Mas eu tive, ao longo da minha carreira, eu não vou nem dizer centenas, porque acho que eu estaria subestimando, provas, vivências da existência. Certeza absoluta. Tem de coisas assim... Que a ciência não explica. Não, assim... Eu fiz um documentário de uma menina de 12 anos que teve um AVC, que morreu, a fé do pai... Eu estou resumindo, né? Que eu fiz esse documentário porque eu não acreditei que ela morreu e ressuscitou. E eu fui conversar com o cirurgião, com a turma lá. A diretora do hospital, isso foi em São José do Rio Preto. A diretora era a Teves. E ela passou a acreditar, porque não tinha explicação. Da diretora da UTI falou assim, cara, vamos dar o nome às coisas. Vamos lá, que essa menina não... Eu tenho, assim, as neurocirurgias, elas têm a característica de sempre serem filmadas, né? Porque a gente usa o microscópio cirúrgico para operar. Então o microscópio está sempre filmando aquilo. Eu já tive várias situações onde a cirurgia ali parecia perdida, sangramento absurdo, que eu já tinha tirado todo o coelho da cartola que eu podia e estava ali no desespero, falando, esse paciente vai morrer aqui na mesa, não sei o quê. Pai, me ajuda, faz o que for da sua vontade aqui para me ajudar esse indivíduo que está aqui sob minha responsabilidade. Parava de sangrar. Resumindo, ter estudado, porque normalmente o estudo afasta da fé. O senhor foi o contrário. Quanto mais o senhor tem conhecimento do corpo humano, da mente humana,
sua fé tem aumentado, você tem visto que tem coisa que acontece que não tem explicação. Tem uma frase muito bacana que resume o que você está falando. Um pouco de ciência te afasta da fé. Muita ciência te aproxima ainda mais. Tá vendo, Alex? Isso é um corte. Atenção, edição. Não precisa nem Isso é um inteligente pra corte. entender isso, não. Isso é um corte. Sabe aquele corte É. que você coloca assim? Pô, Padre Ibope, por falar nisso, eu queria entender... Rapaz, ler a Bíblia com o talento que você tem deve ser muito interessante, mano. Muito. Assim, eu digo... Isso é uma perspectiva diferente de um pastor. Posso dar um exemplo aqui? Aham. Cara, eu queria ler a Bíblia com a sua mente, se eu pudesse emprestar a sua mente, aquela parte dos Gideões lá, velho, aqueles caras que eram 300, foram lutar contra 30 mil pessoas, que já era pouco, e foi tirando, e aí teve uma parte que Deus deu uma direção, que era para eles agacharem, né? Quem levantasse a água, quem tomasse a água trazendo a água para a boca, era para manter. E os que abaixassem para tomar água, era para tirar porque eles estavam distraídos. E no final, ficaram 300. Para lutar contra 30 mil. Eu fico imaginando, isso que você falou dos caras caindo com... O cara deve pensar, assim, bicho, deu ruim, mano. Eu vou morrer. Mas, porque eu admiro esses caras, que eu acho que esses caras não foram para vitória, apesar de terem tido. Deus fez um milagre. Eu acho que eles foram para morrer. Porque não tem condições, eu tenho 300 aqui, eu vou falar assim, cara, nós 300 vamos matar... Pô, eu matar 10, matar 5 já é bom, agora eu matar quantos? Precisava de quantos aí? Os 300 tinha que matar 1000? Quer dizer, é uma coisa absurda. Não, mas não tinha como... Aí era 300 mil, né? Não, Só fazer a conta. O que eu acho, Alex, assim, eu e o Tasso, a gente conversa muito. Porque eu falo... Analisando com esse conceito desse eu muito falo, doido, né? inclusive a gente vai lançar um negócio aí... Podia chamar a gente pra conversar também, pra gente aprender. A gente vai fazer esse paralelo, né? Conversa com ele e o Tasso? Não dá pra nós participar, não. A gente vai fazer um paralelo aí entre justamente a visão neurocientífica e a visão bíblica. Porque eu digo que, e ele concorda comigo nisso, que a Bíblia, ela é o manual da vida, não é? E se você olhar ali na Bíblia com olhos para ver, é um manual de neurociência. Não só de neurociência. A Bíblia, ela é de quando? Ela é de muito antes dos grandes cientistas. Sim. Não é? Lá na Bíblia já está escrito, ele que está sentado na abóboda terrestre. Ou seja, a Bíblia já falava que a Terra não é plana muito antes de existir a ciência de estudar os astros. Sim, verdade. Já está escrito Já lá. está escrito, é verdade. Quando você vai ver várias coisas que estão escritas na Bíblia, em Provérbios, em Efésios, por exemplo, cara, aquilo é neurociência pura. Só que escrito de uma forma que faça as pessoas normais entenderem. E parece uma coisa simples, mas imaginar naquela época que essa reta que você vê aqui, o mundo ele é redondo, E já estava escrito. parece absurdo. E Então, já já estava escrito numa época que isso era absurdo. Que isso era A gente pensa hoje, parece que é óbvio, né? Exato. Não, cara, pensa na época que foi escrito isso. Exatamente. Então, isso já estava na Bíblia. Existem, eu gosto muito, a ciência, ela me trouxe isso, né? O método, né? Eu não sei se vocês já leram um livro que se chama A Assinatura na Célula. Esse livro é de um cara que chama Stephen Myers, só tem em inglês, que chama The Signature in the Cell. Deve ser por isso que eu não li, só tem inglês. Esse cara, ele é um estudioso, um cientista, ele entrou na Universidade de Cambridge, ateu, e ele queria provar que Deus não existe. Sim. Então ele entrou para provar que Deus não existe. E aí ele começou a fazer um monte de cálculo. Então ele falou, bom, tudo bem, o que eu preciso para ter um ser vivo? Eu preciso ter proteínas, enzimas, etc. Tudo isso é proteína, músculo, cérebro, tudo é composto de proteína. Tá bom. Darwin dizia que a proteína, que os seres eles surgiram e foram evoluindo, né? Evolução das espécies, até o livro famoso do Darwin. Tá, qual que é a mínima chance de uma bactéria, que é o ser mais primitivo que tem? A bactéria precisa de 30 proteínas de baixa complexidade para existir, certo? Nós, humanos, nós temos centenas de milhares de proteínas complexas. Ok? Guarda essa informação. Aí ele foi lá e foi fazer um modelo matemático conforme Darwin. Não, ó, é o seguinte, ó, coloquei aqui uma sopinha com os aminoácidos, que são os tijolos que compõem as proteínas, na temperatura correta, no pH correto, na pressão atmosférica correta. Vamos ver a chance ao acaso de uma proteína de baixa complexidade se formar. Ah, isso é 10 elevado a 12, por exemplo, que já é um número bizarro. Tá. E de uma proteína complexa? Ah, de 10 elevado a, sei lá, estou chutando aqui que eu não lembro de cabeça o número. 10 elevado a 50.
Ah, tá bom, e de 3.000 proteínas complexas, que é o mínimo para um ser humano. É 10 a 50, vezes 10 a 50, vezes 10 a Nossa. 50, 30 vezes. Bacana, é um número tipo 10 a 1.000 e pouco, 10 elevado a 1.000 e pouco. Bacana. A teoria já caiu. Aí eles pegaram um matemático e falou assim, vem cá, matemático, eu quero a sua definição, não crença, definição matemática do que é impossível. Então, quando é que eu posso ter a segurança matemática de dizer esse evento é impossível de acontecer por acaso? 10 elevado a 100 e pouco. Mentira. Está provado, então, que existe um arquiteto Sim. que desenhou essa obra-prima que nós somos. Aí as pessoas falam, não, mas veja bem, é porque... Não, como? Eu não consigo entender isso. Lógico que você não consegue. Eu vou pedir para um cachorro entender como é que se constrói um edifício? Não, por quê? Porque ele não tem inteligência suficiente para isso. Então a minha percepção é que nós, meros mortais, nós não temos inteligência, porque a inteligência de Deus Sim. é muito maior. Não dá. Então quando você começa a entender essas coisas, primeiro, está provado matematicamente que Deus existe, não tem conversa mais sobre isso. Você pode acreditar ou não, tá bom. Aí é mais ou menos como você acreditar se o Palmeiras tem título mundial ou não. Entende? Então é crença. Crença é uma coisa. Agora, cientificamente, não tem discussão. Deus existe. Ponto. É impossível a gente existir como obra do acaso. Esse papo também de que a gente usa só 10% do cérebro, tudo, você tem esse papo mesmo? Tem esse negócio, é verdade? Tem, assim, mas tem inteligência, alguns dogmas, né? Assim, a gente achava, por exemplo, que o cérebro tinha áreas silenciosas, hoje a gente sabe que não tem, né? A grande questão do cérebro é o quanto você está motivado a fazer uma coisa. Isso eu vi na pele. Na realidade, quando eu fui para o Exército, a gente teve um campo no Centro de Instrução de Operações Especiais muito duro, sem comer, sem água, sem sono, sem dormir. E ali eu lembro que nesse campo de instrução tinha uma subidinha, que eles chamavam de subidinha dos comandos, que eram uns 800 metros de barro, que ficava um cara jogando água lá de cima, com a mangueira de incêndio. Então, o piso totalmente escorregadio, não sei o quê, você com a mochila pesada, com fuzil, etc. Cara, chegou os primeiros 10 metros, eu falei, cara, eu não vou aguentar. Eu não aguento subir isso aqui, não aguento, tô cansado, tô com fome, tô com sono. O instrutor na época, um cara que gostava muito de mim, ele chegou para mim e falou assim, não vai desistir, sobe só mais 10 metros. Aí eu subi mais 10 metros. Aí eu subi os 10 metros, pronto, agora subi os 10 metros, agora eu vou parar, não sei o quê. Aí ele veio de novo na minha orelha, mais 10 metros, mais 10 metros. Quando eu vi, eu tinha concluído aquilo ali, tá? E a lição que ficou disso foi o quê? Quando você tem a sensação de que eu não aguento mais, cara, você não chegou em 30% da sua capacidade. E o que manda nisso é o seu cérebro, né? Pensa que o cérebro é o grande interpretador de tudo. É verdade, eu vivi isso na pele no Legendários, eu fiz o Legendários. No primeiro dia eu falei assim, não aguento mais meia hora, e eu aguentei os 4 dias. Você pensa, só para as pessoas entenderem de uma forma muito clara, o poder do cérebro sobre o corpo. Já viu aqueles videozinhos do cara que é um monge, que ele tá andando num negócio de brasa, ou de caco de vidro, não sei o quê? Sim. E você fala, rapaz, esse cara pode até estar fazendo cara de paisagem, mas ele está sentindo dor. Não é possível, está queimando a sola do pé dele, como é que esse cara não está sentindo dor? Aí foi feito um experimento científico para isso. Então esses monges foram fazer essa caminhada, mas medindo a pressão arterial, colhendo hormônio, adrenalina, para ver se tinha sinalização de dor ou não. Não tinha nada. Ou seja, com a mente, o cara conseguiu suprimir o estímulo doloroso de chegar ao cérebro. Rapaz... Essa parece uma pergunta aqui. Essa parada de... Eu sei que tem muito coach aí que tem uns papos aí de motivacionais e tal. Mas faz sentido a pessoa ser bem positiva, né? Otimista na vida, sempre buscar isso. E a galera que é mais negativa, mais pra baixo. Isso aí tem como você treinar o seu cérebro, você ser um cara mais pra cima sempre, um cara mais... Às vezes as coisas ao redor tá ruim, mas você tá assim, não, mas vai. Isso tem como você treinar o seu cérebro a se tornar, né? Não só treinar o cérebro, quanto aí a gente entrelaça 3 áreas muito interessantes. A neurociência, a física quântica, o que você atrai, é o que vai acontecer no final das contas. Quem tá ao seu redor. E a religião, né? Então quando você para pensar, o que é a fé mesmo? Fé é você dar o primeiro passo para subir uma escada sem nem ver se tem degrau ou não. Mas você foi ali por quê? Porque, cara, se Deus me colocou para subir esse caminho, vai ter caminho. Mas você não viu o caminho. Não interessa. E aí como é que se explica isso?
Aí a parte operacional disso é a física quântica. A física quântica cria um comprimento de onda, efeito da dupla fenda, não sei o quê. E aonde não tinha escada, aparece a escada. Rapaz, ó, a gente vai ter que encerrar o podcast, mas eu encerro o podcast feliz com a sua vinda aqui. Ao mesmo tempo Eu que frustrado. estou muito grato. Eu frustrado porque eu tinha muita coisa para te conversar. Por exemplo, eu queria falar sobre... na igreja a gente aprende muito sobre maldição hereditária. Eu queria entender sobre a política, o pecado, por exemplo, a biologia. Que às vezes herdou do pai. Não sei até que ponto que é neurológico, até que ponto que é espiritual. São escolhas. Não vai dar pra falar disso. Eu queria uma coisa que eu queria entender muito. Déjà vu. Que desgraça é essa, bicho? Não tem nada de déjà vu que você já... Isso eu queria que você falasse. Que sensação é essa? Eu já passei por isso aqui, eu já vivi isso aqui. O que é isso? Outra coisa também, sonho. Eu tenho muita dúvida com sonho, cara. Você sonha, você sabe que você tá sonhando e você tá ali de noite. É tudo uma questão de percepção. O déjà vu. O que é déjà vu? É uma questão de percepção, né? Você entrou num loop ali que te fez a ilusão de já ter vivido aquilo. Entende? Não, mas já vivi, mano. Eu tenho déjà vu que sou Muito, pobre. porque eu vou lembrando, agora vai acontecer isso aqui, vai acontecendo. É muito louco o déjà vu, é uma coisa Mas que me incomoda muito. isso não necessariamente é um déjà vu. Isso pode ser uma percepção sua de sinais que não são claros para a maioria das pessoas de que aquilo vai acontecer. Isso é uma percepção diferente. Você quer ver uma coisa? E aí a gente bota a física quântica junto. Você quer ver uma coisa interessante? Vocês são irmãos. Sim. Né? Mas eu vou pegar um grau mais extremo, de irmãos gêmeos. Ou relação de mãe, filho, pai, filho. Já percebeu que às vezes a mãe de vocês fala assim, nossa, tem alguma coisa acontecendo com meu filho? E tem mesmo. Sim, sim. E você está passando por alguma situação difícil ou se acidentou. Você fala, como é que intuição de mãe, né? Claro, pode chamar de intuição de mãe. Eu tenho um nome para isso, chama entrelaçamento quântico. O que é isso? Vamos lá. O camarada fez há muito tempo atrás. Eu vou explicar aqui de uma forma bem tosca, porque eu não sou físico, né? Mas é o que eu entendi desse experimento. O cara fez um experimento de pegar uma partícula e ele acelerou essa partícula num túnel ali. E então a partícula foi ganhando energia, né? Quando chegou no final do túnel, essa partícula bateu de frente com um obstáculo e ela se dividiu em duas partículas iguais. Irmãos gêmeos. Uma partícula foi separada e foi para o Japão, a outra foi para Nova York. Vamos colocar assim. Estou simplificando bem, os físicos aí que me perdoem se eu sou muito tosco. Muito bem. As duas partículas irmãs estão separadas. Do ponto de vista físico, a partícula tem uma orientação, como se fosse uma flechinha, que chama spin. Ou ele está para cima, ou ele está para baixo. Aí pegaram a partícula de Nova York, o spin está para cima. Como é que está lá do Japão? O spin está para cima também. Vamos submeter essa partícula aqui de Nova York a um campo magnético intenso para mudar a orientação dela. Então lá em Nova York o cara foi, puf, jogou o spin para baixo. O que aconteceu com a partícula do Japão? Também. Puf, foi para baixo. Agora você pensa nisso numa escala de dois seres que compartilharam o mesmo ambiente dentro do mesmo organismo e que nascem e vivem cada um a sua vida, mas que tem essa... Pô, tem alguma coisa acontecendo com meu irmão. Ou da sua mãe. É isso mesmo. Tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Aí, isso, obviamente, aí já é viagem, isso não é uma coisa que está ainda viável cientificamente, mas é uma das linhas de pesquisa que eu tenho. Caramba, se eu tenho essa possibilidade de fazer uma intervenção quântica, se você sente o que está acontecendo com o seu irmão, será que se eu tirar um pedacinho só do tumor, ao invés de tirar um tumor inteiro da cabeça de uma pessoa, como essa é uma célula que tem ligação quântica, será que se eu cultivar essa célula no laboratório, reproduzir o tamanho do tumor e operar ele no laboratório, eu vou ter efeito dentro da cabeça fechada da pessoa? Pode ser uma viagem? Pode, mas pelo menos faz sentido. Uau. Então, quando você põe essa questão de sua de olhar e fala assim, cara, vai acontecer isso aqui. É porque às vezes você esteja vendo sinais ali que as pessoas não veem. E aí entra um pouco essa parte sensorial, só para a gente concluir, eu gostaria de falar uma experiência que eu tive. A primeira entrevista que eu dei na TV foi sobre experiências de quase morte. E eu falei de um paciente meu que, de novo, quando eu era residente, esse paciente entrou em parada cardíaca no pronto-socorro. Ele entrou com um bombeiro massageando o coração dele. A gente assumiu a massagem cardíaca e esse paciente ele conseguiu sobreviver. Junto com ele, lógico, tinham outras emergências. Então, dentre essas emergências, tinha uma gestante que entrou numa crise hipertensiva muito grande, em trabalho de parto prematuro e não sei o quê, uma situação
muito grave, edema pulmonar, teve que ser entubada, então uma situação bem dramática. Beleza. Dei meu plantão, salvei aquele cara, graças a Deus, e fui fazer as outras coisas do plantão, não sei o que, fui embora. 3 dias depois fui dar outro plantão, a hora que eu chego lá na emergência, eu olho o cara que tinha saído da parada cardíaca, o cara bem, ali na cama, fazendo investigação complementar dos exames, mas respirando, conversando, não sei o que. Aí eu fui lá conversar com ele e falei assim, cara, você escapou de um, agradece a Deus, hein? Que você chegou aqui morrendo, o bombeiro te salvou e não sei o que e tal. E eu que estava no seu atendimento, ele olhou para mim e falou assim, doutor, que bacana. Ô doutor, vem cá, como é que estava aquela grávida, hein? Eu olhei e falei, que grávida, rapaz? Conversa é essa? Não, tinha uma grávida, uma senhora, assim, com a blusa roxa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, que grávida com a blusa roxa, rapaz? Se orienta, rapaz. Já olhei e falei assim, pô, esse demônio tomou esse cara aqui, né? Aí, aquela coisa do curioso, né? Por via das dúvidas, fui lá na enfermeira do pronto-socorro, porque quando você chega num hospital, numa emergência inconsciente, você é totalmente despido e colocado na roupa do hospital, que vai fazer um monte de coisa com você. Mas é feito um inventário. Olha, o Alex chegou aqui com a jaqueta preta, camiseta preta, tava com aliança, tinha um relógio, não sei o que para. Eu fui lá na enfermeira e falei assim, vem cá, me dá aqui o inventário dos pacientes que entraram 3 dias atrás aqui no pronto-socorro. Aí eu fui ver, tinha uma gestante que estava nessa situação crítica, com a blusa roxa. Uau. Cara, como é que esse cara viu isso, cara? Entendeu? Sensorialmente, fisicamente, ele estava desacordado, entubado, com o coração parado, com alguém fazendo uma massagem. Viu? Que loucura. Que loucura. Isso é fato. Bom, se trata de um cara que não come, que não dorme, meu filho, você tá vendo coisa demais aí. Eu queria agradecer, doutor Paulo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Por se submeter a um podcast de um nível tão baixo. Bom. Nos perdoe, viu? Nos perdoe, doutor. Eu queria convidar o senhor para quando o senhor estiver aqui em Orlando novamente, voltar. Primeiro que nós deixamos muitos assuntos aqui, eu queria saber, por exemplo, falar um pouco mais sobre os hábitos dessa nova geração que atrapalham muito. Tem uma lista muita aí, coisa. a gente poderia falar. Mas eu queria também fazer um programa especial falando só sobre a Bíblia. Sensacional. Na visão sua, por exemplo, Pedro quando negou Jesus. Como é que o cérebro dele funcionou naquele momento ali? Foi o mesmo cara que depois morreu por ele. O próprio Judas, quando traiu, como é que o cérebro dele funcionou naquela... Rapaz, eu acho que tem tantos momentos na Bíblia ali, Davi, que eu acho que seria legal a gente poder fazer um podcast inteiro só sobre personagens da Bíblia, analisando. A gente traz seu primo também? Traz, não, vai ser sensacional. Eu só vou dar um spoiler aqui, tá? A primeira situação que você falou, de negação de Pedro em relação a Jesus, né? O ser humano, de uma forma geral, ele tem uma dificuldade muito grande com o vazio. Então, aquilo que ele não consegue explicar racionalmente, ele nega. Aí a gente aprofunda isso no próximo. Muito bom. Boa. Já ficou a deixa para o nosso próximo encontro. Hoje batemos um papo aqui com esse fera, que é o doutor Paulo, que é um Paulo Porto. Aliás, vocês viram aqui, durante todo o bate-papo com ele, o Instagram dele. Obviamente você é um cara inteligente, já anotou aí, está seguindo também, junto a tantos outros milhões de pessoas aí que estão seguindo e aprendendo com esse homem aqui. Deus abençoe você. Amém. Vamos deixar uma dica também, muito importante, para você que é feio e quer casar com uma mulher bonita. Nós vamos estudar isso, porque o doutor está casado com uma mulher bonita, que eu vi no Instagram dele, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, o Divan casado com uma mulher bonita. E nenhum de nós três temos o dom da beleza. Então eu queria entender o seguinte, a mulher que gosta de homem engraçado, rir ajuda, ser inteligente, são coisas que... Então você que é feio, não perca nosso próximo encontro. Fique de olho nos próximos. Você casa com mulher feia porque você é burro. Você não está sabendo como usar o seu cérebro. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, bom demais. Deus abençoe, viu? Obrigado você. Galera, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário. O convidado para você chegou ali. Falou, então. Tasso, obrigado, viu? Botou seu primo numa fria, mas deu pra gente mais um podcast sensacional aqui. Beijo! Tchau! Podcast do Balaio. Oferecimento Double M Group Company. Autoridade do mercado imobiliário nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music. Aqui, o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo.